Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos da disciplina de Teoria de Galois. Finalmente, eu não sei mais a aula que nós estamos. Se eu não estou enganado, essa é a 15ª aula, né? 15º, 15ª aula, foram mais vídeos do que aulas, né? Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre extensões radicais. Essa provavelmente vai ser a penúltima aula da nossa disciplina. Então, eventualmente vai ter mais uma e outra aula especificamente para falar sobre algumas curiosidades ou algumas aplicações da teoria de Galois, né? Mas a princípio nós estamos chegando no final do curso, né? A coisa está se afunilando de uma tal forma, né? Que os nomes eles estão começando a se repetir. Os nomes das coisas que nós estamos definindo, eles já apareceram em outros lugares. Então, por exemplo, nós já falamos em extensões normais e depois nós acabamos vendo que extensões normais têm a ver com grupos, com subgrupos normais, lá no teorema de Galois, né? Vimos também grupos solúveis, né? Então, solúvel, você usa a expressão, o adjetivo solúvel para falar sobre polinômios solúveis por radicais. E depois você tem uma definição de grupo solúvel. E finalmente apareceu extensões radicais. Então você começa a observar o seguinte, que esses três nomes, eles estão aparecendo em lugares distintos, né? Normal aparece em subgrupo e aparece em extensão. Solúvel aparece em grupos e aparece em polinômios. Radicais aparece lá em polinômios e agora estão aparecendo as extensões radicais. E aí a ideia é nós conectarmos essas coisas, né? Então, um dos objetivos da aula de hoje, além de definir o que vem a ser uma extensão radical, um dos objetivos é mostrar que extensões desse tipo, ou seja, as extensões radicais, elas são de fato, elas têm como grupo de Galois grupos solúveis. Tá? Então, é isso que nós vamos, é essa conexão que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, nós vamos definir o que vem a ser extensões radicais, e lá no final nós vamos mostrar então que quando você tem uma extensão radical, o grupo de Galois associado a essa extensão radical, ele vem a ser um grupo solúvel. Tá? Esse é o grande objetivo da aula de hoje. E aí nós vamos fazer o link, né, entre extensões radicais e grupos solúveis que nós acabamos de ver na aula anterior. Né? Então vamos ver o que vem a ser então uma extensão radical. Né? Então uma extensão LK ela é dita radical. Se o L for o K, o corpo K, ou for o corpo menor, adjuntado com certos elementos. Mas não são elementos quaisquer. São elementos que têm a seguinte propriedade: o αi elevado a uma certa potência natural, ele pertence a esse corpo aqui. K, α1 até o αi menos 1. Tá? Para algum NI. Né? Então, o que vai acontecer aqui, por exemplo? Né? Então, o α1 ele vai ser elevado a uma certa potência, então ele vai pertencer ao K. Porque aqui é K adjuntado com α1 até αi menos 1. Se o I for igual a zero, se o I for igual a 1, se você tomar o I como sendo 1, então o αi, uma certa potência do αi, pertence ao corpo K, né, que é exatamente o K adjuntado com uma quantidade a menos do que o índice do alfa. Então, o alfa 2, por exemplo, alguma potência do alfa 2 pertence ao corpo K adjuntado com o alfa 1.
O alfa 3, o alfa 3 elevado a uma certa potência, ele pertence ao corpo adjuntado com alfa 1 e alfa 2. E assim por diante. O alfa M elevado a uma certa potência, ele pertence ao corpo K adjuntado com o alfa 1, alfa 2 até o alfa M menos 1. Tá? Essas potências aqui, elas não precisam ser iguais. Para cada alfa, muito provavelmente, você vai obter uma potência diferente. Tá? Mas o importante é isso. Pegado um alfa I, existe uma potência dele que pertence ao K adjuntado com alfa 1 até alfa I menos 1. Ou seja, uma unidade a menos do que o índice do alfa. Aqui é uma unidade a menos. Então, se o alfa é 1, então aqui você não adjunta ninguém. É isso que está dizendo aqui. Então, se o alfa for o 1, alfa 1, né? Então você não adjunta ninguém. Ou seja, o alfa 1 elevado a uma certa potência pertence ao K. Tá certo? Então, isso vem a ser uma extensão radical. Nós já conhecemos algumas extensões radicais, nós só não tínhamos definido ainda, já poderíamos ter definido, mas optamos por não fazer essa definição, né? E um exemplo é, por exemplo, se nós considerarmos esse polinômio aqui, ó, x ao cubo menos 2. O corpo de decomposição desse polinômio, ele é o Q adjuntado com alfa e adjuntado com o W. Quem é o alfa? A alfa é a raiz cúbica de 2 e o W é um certo número que elevado ao cubo dá 1. É um certo número complexo que elevado ao cubo dá 1, mas esse W não é exatamente 1. Então, ele é outro número complexo que elevado ao cubo dá 1, mas não é o 1. Tá? Então, nós já vimos que esse aqui é o corpo de decomposição desse polinômio aqui. Certo? Em algumas aulas anteriores. Observe o seguinte, que essa extensão aqui, ela vem a ser uma extensão radical. E por que ela é uma extensão radical? Porque, olha só, o Q está contido no Q alfa e o Q alfa está contido em Q alfa W, que é o próprio L. Agora, observe o seguinte, ó, alfa ao cubo é 2, que pertence ao Q. Né? Então, pertence ao corpo anterior. Né? Alfa ao cubo é 1. Esse cara, ele pertence ao Q adjuntado com alfa. Mas você fala, mas ele pertence ao Q. Tudo bem, ele pertence ao Q. Se ele pertence ao Q, ele pertence ao Q adjuntado com o alfa. Tá certo? Então, você tem que essa extensão aqui, ela acaba sendo uma extensão radical. Né? A extensão L, que vem a ser uma extensão radical. O que isso quer dizer informalmente? O que uma extensão radical significa informalmente? Significa que você está adjuntando enésimas raízes da unidade. Isso para vários n's. Que é exatamente assim. Você dizer assim, que alfa i elevado a n pertence a esse corpo, né, é dizer exatamente que o alfa i é uma raiz enésima de algum elemento daqui de dentro. Né? Porque se alfa i elevado a n está aqui, então o alfa i elevado a n é um elemento daqui, vamos chamar esse elemento de A, por exemplo, né? Então o alfa i, informalmente, ele é a raiz enésima desse elemento A. Raiz enésima, no caso aqui, para o NI. Né? Então esse é o significado informal de você ter uma extensão radical. Você está, na verdade, adjuntando raízes enésimas para alguns entes. Observe, por exemplo, essa expressão radical aqui, né, que aparece em vários radicandos ali. Né? Observe que ela está contida nessa extensão radical aqui. Onde, quem é o alfa? Alfa ao cubo é 11, beta ao quadrado é 3, gama ao cubo é 7 mais beta sobre 2, o delta ao cubo é 4, e o epsilon à quarta é 1 mais delta. Tá? Então, dá uma pausa no vídeo e dá uma olhada para você tentar se convencer. Mas, realmente, esse elemento aqui, ele pertence a esse corpo aqui.
E esse corpo é uma extensão radical sobre os fracionais, né? Justamente porque nós temos essas igualdades aqui como sendo válidas, certo? Então, por isso que a gente fala, olha, numa extensão radical estão as diversas, existem os diversos radicandos, né? Então, essa é mais ou menos a ideia. Por que isso aqui vai ser importante para nós? Isso vai ser importante na hora de nós falarmos em polinômios que são solúveis por radicais. O que significa ser solúvel? Significa você obtém as raízes desse polinômio apenas usando as propriedades elementares e os radicais, né? Raízes enésimas. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Né? Você tem produtos e somas de raízes enésimas de certos números. Né? Então, se isso daqui for a raiz de um polinômio, então essa raiz do polinômio você escreve usando apenas radicais. Né? Essa é a ideia por trás da noção de extensões radicais. Tá certo? Bom, para começar, algumas observações. Temos 3 observações agora na sequência. Né? Primeiro, que toda extensão radical ela é finita. Isso é bastante importante para nós. Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando com extensões finitas, elas já são algébricas. Né? E quando elas são algébricas, a coisa funciona muito melhor. Né? Então, a primeira coisa que nós vamos mostrar é que toda extensão radical desse tipo, ela é finita. E por que isso acontece? Bom, se essa extensão aqui ela for uma extensão radical, então alguma potência do αi, né, alguma potência está nesse corpo aqui. Isso pela definição de extensão radical que nós acabamos de ver. Tá certo? O que vai acontecer então? Existe um alfa aqui dentro, tal que alfa é igual a αi elevado ao ni. Claro, se o αi elevado a ni está aqui, é porque ele é igual a um certo elemento que está lá dentro. Né? Lembra que eu falei antes para vocês? Aí é o seguinte, o αi, ele acaba sendo a raiz ni desse alfa. E é dali que vem radical. Né? Radicando, radical, raiz, vem dali. Tá certo? Bom, então existe um alfa, tal que isso daqui acontece. O que nós temos então? Nós temos que o αi, ele é raiz desse polinômio aqui. Como esse alfa está nesse corpo, então esse polinômio tem coeficientes nesse corpo. Aqui está faltando que é isso aqui é polinômio, né? Então é Kα1, αi menos 1 de x. Tá? Então está faltando uma informaçãozinha aqui. Mas o que importa é que esse αi, ele é a raiz desse polinômio, e esse polinômio tem coeficientes nesse corpo aqui. Ou seja, o que nós temos então? Nós temos que o αi ele é algébrico. Né? Ele é algébrico nesse corpo. O que nós temos então? Olha só. Se nós pegarmos esse corpo aqui, ele é o corpo obtido pelo K, adjuntado α1 até αi menos 1. Se nós adjuntarmos o αi e calcularmos o índice desse, aqui é o K adjuntado com α1, α2, αi menos 1, αi. Aqui é o corpo α1 até o αi menos 1. Então, aqui tem um elemento a mais do que nesse corpo aqui. Esse elemento a mais que eu acrescentei aqui, ele é um elemento algébrico. Então, ele tem um polinômio minimal. Se ele tem um polinômio minimal, o grau dele é finito, e, portanto, essa extensão aqui, ela é uma extensão finita. Ela é uma extensão algébrica. O grau dessa extensão é exatamente o grau do polinômio minimal desse elemento. Observe, mais um adjetivo, grau, nós usamos tanto para extensão como para polinômio. Então, percebe como nós estamos relacionando certas coisas? De novo, mais uma coisa que nós damos o mesmo nome para 2 objetos diferentes e no final das contas havia uma relação entre eles, que era o grau da extensão e grau do polinômio minimal do elemento algébrico. Né? É claro que isso aqui, você pode observar que isso aqui é uma extensão simples, né? Porque eu apenas adjuntei um único elemento. Então isso aqui acaba sendo uma extensão simples.
Então ela é finita. Se ela é finita, então você aplica o lema da torre e mostra que essa extensão aqui ela acaba sendo finita. Tá? Então a extensão grandona, ela também acaba sendo uma extensão finita. Certo? Então toda extensão radical, daqui para diante, toda extensão radical, nós podemos já assumir que ela é uma extensão finita. A segunda observação é que numa extensão radical, nós podemos assumir que as potências elas são primas. Por quê? Porque se elas não forem primas, então você fatora as potências em primos e aumenta a sua cadeia. Por exemplo, suponha que você tem um elemento alfa, um elemento alfa ali, e suponha que alfa elevado a sexta pertence a um certo corpo K. Então, suponha que você tem essa informação. Né? Essa extensão aqui, ela é uma extensão radical. Automaticamente ela é uma extensão radical, porque alguma potência do alfa está no K. Então ela é radical. Agora observe o seguinte, ó, alfa sexta, você pode escrever assim, ó, alfa quadrado elevado ao cubo. E aí é o seguinte, em vez de nós trabalharmos com essa extensão aqui, onde a potência do alfa não é um número primo, nós podemos trabalhar com essa outra extensão aqui, com a extensão que eu chamei de K beta gama sobre K. Quem é gama ao quadrado? É o beta, e o beta ao cubo é alfa. Então, é como se eu tivesse vindo aqui, ó, no lugar do alfa quadrado, no lugar do alfa quadrado, eu chamei de beta. Então, alfa a sexta dá exatamente beta elevado ao cubo. Né? Eu acho que está faltando coisas aqui, deve estar faltando algum expoente. Né? Mas a ideia é essa, né? Que você quebra, né? Então o alfa a sexta, por exemplo, ele é, sei lá, um beta quadrado, né? Então alfa a sexta é beta ao cubo, algo desse tipo. Então esse tipo de coisa, esse tipo de artifício você pode fazer. Então você aumenta aqui a adjunção. Em vez de você adjuntar um único elemento, você adiciona mais, só que essas adições que você faz aqui, as potências delas são potências primas. A segunda observação aqui, não, essa foi a segunda, essa aqui é a terceira, né? É que toda extensão, uma extensão radical, ela pode não ser uma extensão normal. Por quê? Porque como nós vimos, essa daqui ela é uma extensão radical, né? Sobre os racionais. Aqui não está escrito que é sobre os racionais, mas é sobre os racionais. Porque se você eleva esse elemento aqui ao cubo, ele dá 2, e 2 é um elemento racional. Então essa daqui é uma extensão racional sobre os racionais. Né? Não, é uma extensão radical, desculpa. Ela é uma extensão radical sobre os racionais. Mas nós já vimos que essa daqui não é uma extensão normal. Então nem toda extensão radical é normal. Toda extensão radical é finita, mas nem toda extensão radical é normal. E aí nós vamos ao primeiro lema, porque, como eu já disse para vocês no início, o objetivo principal é nós linkarmos grupo solúvel com extensões radicais. Né? Então, esse é o objetivo. O que nós queremos mostrar é que o grupo de Galois, de uma extensão radical, ele é um grupo solúvel. Tá? Então, esse é o último resultado que nós vamos mostrar na aula de hoje, mas para isso nós precisamos de 3 lemas. E o primeiro está exposto aqui. Tá? Então, eu gostaria que você anotasse esses lemas, porque lá na sequência, lá quando nós vamos chegar no termo principal da aula, que é o último resultado, nós vamos usar esses resultados aqui que eu vou mostrar agora. O lema 1, lema 2 e lema 3. Tá bom? Então, vamos lá. O que fala o lema 1? O lema 1 fala o seguinte, que se o LK for uma extensão radical, então como essa extensão radical ela pode não ser normal, nós acabamos de ver. Mas o que fala esse lema? Que se você tem uma extensão radical, então você consegue um corpo, ou você consegue uma extensão, né? Essa extensão aqui, Ln, né? Ela é uma extensão normal, e ela é radical sobre o K. Né? Então, Lm é uma extensão normal, você consegue esse corpo M tal que a extensão Ml é uma extensão normal, e a extensão Mk ela continua sendo radical. Então, é isso que nós vamos mostrar agora.
Bom, como nós partimos de uma extensão radical, né, como a extensão LK ela é uma extensão radical, então, por definição, o L é o K adjuntado com certos alfas, né, alfa 1 até alfa R, e alfa I elevado a uma certa potência pertence a esse corpo aqui, adjuntado, o K adjuntado com alfa 1 até alfa I menos 1. Nós já vimos que essa extensão aqui ela é algébrica, porque ela é finita, né? Então você tem uma extensão radical, toda extensão radical é finita, toda extensão finita é algébrica. Então essa daqui é uma extensão algébrica. Se ela é uma extensão algébrica, então nós podemos considerar o polinômio minimal do alfa i sobre o corpo K. Então esse mi de x aqui, ele é o polinômio minimal de alfa i sobre K. Então isso é um polinômio que está em K de x. É um polinômio irredutível, de grau mínimo, que anula o alfa. E agora nós vamos considerar, então, o corpo de decomposição desse polinômio aqui. Que polinômio? É aquele polinômio que você obtém multiplicando todos os polinômios minimais dos alfaís. Como todos eles têm um polinômio minimal, então nós vamos fazer o produto. Nós vamos fazer o produto de todos esses polinômios minimais. Isso vai continuar dando um polinômio aqui no K de x. E nós vamos considerar m como sendo o corpo de decomposição desse polinômio aqui, que pode ser um polinômio extremamente grande. Então, o que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter que o L está contido nesse m, né? O L está contido nesse m, e essa extensão aqui, a extensão mk, ela é uma extensão normal e ela é finita. Nós já vimos isso, porque o m ele é o corpo de decomposição de algum polinômio com coeficientes em k. Certo? Aqui no enunciado eu falei que a extensão LK era normal, mas aqui é a extensão MK, né? A extensão MK vai ser normal. Bom, o que nós temos que mostrar então agora? Já que essa extensão aqui ela é normal, né? Que era uma das coisas que nós queríamos mostrar. E nós vamos mostrar agora também que ela acaba sendo uma extensão radical. Que é o que está faltando aí. Para nós mostrarmos esse lema. Então, para isso, nós vamos considerar os elementos desse grupo de Galois aqui. Esse grupo de Galois, ele é finito. Por que ele é finito? Porque essa extensão aqui, ó, como ela é normal e ela é finita, então o grupo de Galois, na verdade aqui ela nem precisa ser normal, né? O grupo de Galois dessa extensão aqui, ela é exatamente o grau da extensão. Como ela é finita, então esse grupo de Galois aqui, ele acaba sendo finito. E nós vamos supor, então, que esses elementos, eles são σ1 até o sigma n. Tá? Não, então, vamos passar por esse grupo de Galois. Observe o seguinte, ó, isso é uma coisa que nós já vimos, né? Mas todo K-automorfismo ele leva a raiz em raiz. Né? Então, esses alfas is aqui, né? Esses polinômios, ou esse polinômio que nós consideramos aqui, o polinômio m de x, que é o produto dos polinômios minimais, se eu aplicar... Observe o seguinte, ó, alfa 1 ele é a raiz desse polinômio aqui, né, do polinômio m1. O alfa 2 ele é raiz do polinômio m2. O alfa 3 é raiz do polinômio m3 e assim por diante. Né? Então os alfas, eles automaticamente são raízes desse polinômio aqui. Se eu aplicar cada um desses elementos do grupo de Galois, em cada uma dessas raízes que eu acabei de falar, alfa 1 até alfa r, isso vai introduzir novas raízes. Tá? Isso vai introduzir novas raízes. Então, nessa coleção que nós obtivemos aqui, o que nós fizemos? Nós pegamos cada elemento do grupo de Galois e aplicamos ele em cada raiz do polinômio m de x. Né? Raízes que nós conhecemos, né? Alfa 1 até alfa r. Então, essas aqui, elas também são raízes do nosso polinômio. Então, essas são todas as raízes
e são apenas as raízes do mx, né? Porque eu estou pegando certas raízes, estou aplicando os alfas, né? As sigmas, né? Nessas raízes, e eu estou obtendo novas raízes. É claro que algumas dessas raízes elas podem ser raízes repetidas. Isso aí não tem nenhum problema. Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Mas aqui estão todas as raízes do nosso polinômio mx, né? E além disso, só tem raiz aqui. Só tem raiz do polinômio nessa coleção. E agora, observe o seguinte, que esse polinômio m, esse corpo m, né, que é o corpo de decomposição, o corpo de decomposição desse polinômio m de x aqui, ou seja, ele é o corpo o corpo obtido adjuntando todas as raízes do polinômio. Como essas aqui acabam sendo todas as raízes do nosso polinômio, né? Então o m, na verdade, é o k adjuntado com todos esses sigmas i's ou sigma j de alfa i. Tá? Porque aqui estão todas as raízes do nosso polinômio m de x. E agora a afirmação que nós queremos mostrar é que essa extensão aqui ela é radical, que era o que estava ainda faltando para a gente. Né? Então nós vamos mostrar agora que essa extensão aqui, sobre o corpo K, ela é uma extensão radical. Uma vez que nós sabemos agora exatamente como é que é a cara dela. Isso vai nos ajudar bastante. A primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte, é que o sigma j aplicado em alfa i elevado a ni, ele pertence a esse corpo aqui, ó, que é o K adjuntado com sigma j de alfa 1 até sigma j de alfa i menos 1. Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte. Observe que o alfa i elevado ao ni, ele pertence a esse corpo aqui. Tá certo? Se ele pertence a esse corpo, então ele é uma combinação, ele é uma K-combinação linear desses elementos aqui e eventuais potências dele. Então, o que na verdade isso quer dizer? Que o alfa i elevado a n, ele é um polinômio nessas variáveis, alfa 1 até alfa i menos 1, e os coeficientes desse polinômio estão em K. Que é exatamente dizer que alfa i elevado a ni, estar aqui significa que ele é uma K-combinação linear desses alfas aqui, e eventuais potências desses alfas. Né? Então você tem, na verdade, um polinômio nessas variáveis aqui com coeficientes no K. E aí o que acontece? Né? Se você pega o sigma j aplicado em alfa i e eleva ao ni, isso é a mesma coisa que sigma j aplicado em alfa i elevado a ni. Por que isso acontece? Porque sigma ele é um automorfismo. Né? Então, se ele é um automorfismo, então ele tem essa propriedade aqui. Né? Ele abre o produto. Né? Agora, sigma aplicado nesse alfa i elevado a ni, isso é a mesma coisa que aplicar o sigma j nesse polinômio aqui. Como cada sigma j ele é um K-automorfismo, né? Então os coeficientes que estão em K eles saem para fora, né? E as potências desses alfas is, ou esses alfa Ks que aparecem aqui, as potências deles, a sigma invade, né? A sigma passa para dentro. Né? Então isso daqui acaba sendo esse polinômio P, só que agora nessas novas variáveis aqui. Além disso, o sigma K aplicado em alfa i elevado a N1, isso está no nosso K. E o K está contido nesse corpo aqui. Então, por causa disso, a nossa extensão, essa extensão aqui, ela acaba sendo uma extensão radical. Porque você tem essa propriedade aqui. Então, você tem essa propriedade. Esse aqui é um elemento que está aqui. Ele é um elemento que está aqui. E o principal problema é o primeiro, né? Então, sigma 1 elevado a alfa 1 está onde? Não sei, mas alguma potência dele está no K. Isso para todo mundo, né? Para todo mundo. Para todo K que você aplicar. Né? Para todo sigma K, isso daqui acontece. Então, de fato, isso daqui acaba sendo uma extensão radical. Porque todo elemento daqui tem aquela propriedade, né? Que elevado a uma certa potência está num corpo apropriado com uma adjunção de um elemento a menos.
do que o seu índice. Bom, então esse é o primeiro lema, né? E o segundo lema fala o seguinte, né? Esse também vai ser bastante útil. Ele não vai ser só útil, como ele também nos fala qual propriedade que o grupo de Galois de um certo polinômio tem, né? Então nós vamos considerar agora o K como sendo um subcorpo dos complexos, que é basicamente o que nos interessa, né? Porque quando nós estamos trabalhando com polinômios, em geral nós pegamos polinômios com coeficientes inteiros para fazer as análises, né? Justamente porque é um pouco mais palpável, né? Então, por isso que nós vamos considerar aqui o K como sendo um subcorpo dos complexos, né? Porque os nossos polinômios, em geral, têm coeficientes fracionais, ou, na maioria das vezes, coeficientes inteiros, né? Muito bem. Então, K é um subcorpo dos complexos, e eu vou considerar L como sendo o corpo de decomposição desse polinômio aqui, ó. X elevado a P menos 1, onde o P é um primo. E esse polinômio aqui, eu vou considerar ele um polinômio de K de X. O que está dizendo o resultado? Que nesse caso, o grupo de Galois, do corpo de decomposição desse polinômio sobre o corpo K, ele é um grupo abeliano. Tá? Então nós podemos até não saber quem é o nosso tal. Eventualmente, calcular o grupo de Galois talvez pode não ser tão simples. Mas uma coisa é certa. Esse tipo de grupo de Galois é abeliano. Se é abeliano, é solúvel. Né? Se é abeliano, é solúvel. Bom, vamos mostrar então esse lema, né? A primeira coisa é que se o P como o P é primo, né? Então o primeiro P possível é o 2. Nesse caso, o nosso polinômio, que é o x² menos 1, ele tem exatamente duas raízes, né? Que é o mais ou menos 1. E nesse caso, o corpo de decomposição é o próprio K. É o próprio K. E então o grupo de Galois desse polinômio só tem a identidade, que é abeliano. Tá bom. Né? Se o P não é 2, por ser primo, então ele é ímpar. Certo? Observe o seguinte, a derivada desse polinômio é dado por esse polinômio aqui. P que multiplica x elevado a P menos 1. Esse polinômio, ele não tem fator comum com o x elevado a P, ele não tem nenhum fator de grau maior ou igual a 1 em comum com o polinômio x elevado a P menos 1. E o que nós temos então? Como eles não têm fatores em comum, o polinômio e sua derivada não tem fatores em comum de grau maior ou igual a 1, então o x elevado a P menos 1 tem exatamente P raízes distintas no seu corpo de decomposição. E essas raízes, elas formam um grupo multiplicativo, que tem P elementos. Se um grupo tem P elementos, um P', então ele é cíclico. Certo? Então, o grupo formado, observe, não estou falando de grupo de Galois, eu estou falando do grupo formado pelas raízes desse polinômio aqui, que são todas distintas. Justamente porque o polinômio e sua derivada não tem fator em comum. Se o polinômio e sua derivada não tem fator em comum, então não há raízes múltiplas. Como o grau é P, ele tem P raízes. Não há multiplicidade, então há P raízes distintas. Essas P raízes distintas, elas formam um grupo multiplicativo. Por quê? Porque se você pega dois produtos, se você pega o produto de duas raízes, você continua dando uma raiz desse polinômio aqui, de x elevado a P menos 1. Tá? Então você tem um grupo multiplicativo com P elementos, com P', então é cíclico. Tá? Então o grupo formado pelas raízes desse polinômio é um grupo cíclico, de ordem P. Vamos tomar agora W, um gerador desse grupo. Claro, porque se ele é cíclico, ele tem um gerador. Então eu vou chamar esse gerador de W.
Observe que esse W pode ser qualquer raiz do polinômio, exceto a raiz 1. Porque 1 elevado a qualquer potência só dá ela mesma. Então você não teria, você não consegue as outras potências com a raiz 1. Observe que 1 é a raiz desse polinômio. 1 é raiz, mas tem mais. Então nós vamos tomar um gerador desse grupo e vamos chamar esse grupo esse gerador, vamos chamar ele de W. Por definição, ó, o L é o corpo de decomposição desse polinômio. Corpo de decomposição significa o K adjuntado com todas as raízes do nosso polinômio. Agora, como aqui só tem potências de W, como aqui só tem todas as raízes são potências desse W, né? Porque ele é um gerador do nosso grupo. Então, esse K adjuntado com as P raízes é a mesma coisa que o K adjuntado com uma única raiz. Aquela raiz que é a raiz geradora do nosso grupo de raízes. Né? Então, olha só, para a gente determinar um elemento do grupo de Galois, nós só precisamos saber o que a sigma faz com o W. Claro, isso aqui é uma extensão simples, né? Isso aqui é uma extensão simples. Então, como é que são os elementos daqui? São K combinações lineares do W de certas potências dele. Então, se eu souber o que a sigma faz com o W, eu vou saber o que a sigma faz com qualquer elemento. Porque se você pega sigma no grupo de Galois dessa extensão, esse elemento fixa os elementos de K, tá certo? E como ele é como é um automorfismo, ele abre o produto, né? Então, quando um elemento daqui envolve potências de W, esse sigma abre essas potências de W. Né? Então, se eu conhecer o que sigma faz com o W, com esse elemento que eu adjuntei aqui, eu sei o que a sigma faz com qualquer elemento desse K. Né? Lá na aula 13, quando nós aplicamos o teorema de Galois, num exemplo específico, nós já tínhamos visto isso. Né? Muito bem. Então, nós vamos determinar agora o que a sigma faz com o W. Bom, para começar, a sigma ela leva raiz em raiz. Então, obrigatoriamente, o sigma de W ele tem que ser algum WI. Esse WI, esse I, ele pode variar de 1 até P menos 1. Tá certo? Então, nós vamos denotar o seguinte. Sigma I, que vai de L em L, é o K-automorfismo que leva W em WI. Claro, aqui, ó, sigma de W vai dar algum WI. Para cada I, eu vou obter um K-automorfismo distinto. Né? Como esse I pode variar de 0 até P menos 1, então eu vou ter P automorfismos possíveis. Né? O sigma 0 leva o W em W0, o sigma 1 leva W em W, o sigma 2 leva W em W quadrado e assim por diante. Né? Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o grupo de Galois ele vai ser formado por esses P elementos. Além disso, se você pega dois elementos do grupo de Galois, faz o produto deles e aplica no W, sigma I composto com sigma J aplicado em W, isso é a mesma coisa que sigma J composto com sigma I aplicado em W. Ou seja, esses sujeitos, além disso daqui, eles ainda fixam os elementos de K. Ou seja, nós temos isso daqui. E, portanto, esse grupo ele acaba sendo um grupo abeliano. Tá certo? Muito bem. Então, com isso, nós mostramos o item 2. O lema 2, desculpa. Para o lema 3, nós vamos considerar agora um subcorpo dos complexos, de tal forma que x elevado a n menos 1 se decompõe nesse corpo aqui. Então, ele é o corpo de decomposição. Ele é o corpo de decomposição desse polinômio aqui. E é um subcorpo dos complexos. Vamos tomar A um elemento desse corpo de decomposição. Então, A é um elemento do corpo de decomposição desse polinômio. Aqui vão aparecer dois corpos de decomposição. K é o corpo de decomposição desse elemento, desse polinômio, x elevado a n menos 1. Tomado esse corpo, nós vamos fixar um elemento nele, vamos chamar esse elemento de A.
E nós vamos considerar L o corpo de decomposição de x elevado a n menos a. Observe que esse aqui é um polinômio com coeficientes em k. É um polinômio com elementos com coeficientes em k. E nós vamos tomar L como sendo o corpo de decomposição desse polinômio. Então, o grupo de Galois LK, o grupo de Galois da extensão LK, é um grupo abeliano também. Nós tínhamos mostrado antes que o grupo de Galois de x elevado a p menos 1, do corpo de decomposição de x elevado a p menos 1 sobre k, era um grupo abeliano. Agora nós vamos fazer algo um pouquinho mais geral do que nós tínhamos feito antes. Então vamos à demonstração. Bom, vamos tomar alfa como sendo uma raiz desse polinômio aqui. Esse polinômio que está em k de x. E vamos considerar beta como sendo uma outra raiz desse polinômio. Então beta é uma raiz diferente dessa raiz alfa. O que nós temos então? Como as duas são raízes do mesmo polinômio, então alfa elevado a n é igual a beta elevado a n. Já que beta elevado a n menos a é zero, e alfa elevado a n menos a dá zero também. Então elas são iguais. Se elas são iguais, essa igualdade aqui ela acontece. Ou seja, alfa a menos 1 vezes beta elevado a n dá 1. E, portanto, nós temos que isso daqui é uma raiz diferente de 1 desse polinômio aqui, x elevado a n menos 1. Por que isso daqui dá uma raiz distinta de 1? Porque eu estou tomando aqui duas raízes distintas do nosso polinômio x elevado a n menos a. Né? Bom, se o w é dado por isso daqui, então eu posso isolar o beta e eu vou obter que beta é alfa vezes w. Isso daqui é um elemento que está em k de alfa. Por quê? Porque o w ele pertence ao k. Então, quando eu faço esse elemento aqui, ele obrigatoriamente está nesse corpo k adjuntado com. Beleza. Por que o w está no k? Porque w é raiz desse polinômio. É raiz do polinômio x elevado a n menos 1. E k é o corpo de decomposição desse polinômio x elevado a n menos 1. Então, o w, obrigatoriamente, ele tem que estar no k. E aí nós temos o seguinte, ó, nós temos que o corpo de decomposição desse polinômio, ele é exatamente o k. Né? O que nós temos então? Nós temos que todos os k-automorfismos desse corpo, eles ficam determinados pela ação sobre o alfa. Então, se eu souber o que cada k-automorfismo faz com o elemento alfa, eu sei exatamente qual é a cara do nosso k-automorfismo. Você pode estar se perguntando, talvez, por que o L é exatamente o k-alfa. É pelo seguinte, ó, nós fixamos aqui alfa uma raiz desse polinômio. E aí nós pegamos outra raiz. Qualquer outra raiz está no k de alfa. Então, o L, que é o corpo de decomposição desse polinômio, todas as raízes, né? Todas as raízes desse polinômio aqui, eles estão no k-alfa. Então, o corpo de decomposição desse polinômio só pode ser o k-alfa. Certo? É claro que esse k-alfa vai mudar se você tomar diferente raiz, uma distinta raiz aqui, né? Uma distinta raiz desse polinômio aqui. Para cada raiz que você tomar inicialmente, aqui esse corpo pode mudar. Eventualmente pode mudar. Bom, então agora nós sabemos então que todo o k-automorfismo daqui ele fica determinado se você souber o que ele faz com o alfa, e é isso que nós vamos fazer agora. Né? Bom, observe o seguinte, pegue dois elementos que estão nesse grupo de Galois aqui, no grupo de Galois da extensão LK, que é exatamente essa extensão aqui. O que nós acabamos de ver? Nós acabamos de ver que sigma de alfa, ele vai ser alfa W1, e o tal de alfa vai ser alfa W2. Né? Por quê? Por causa disso daqui, ó, né? Porque se nós fixamos inicialmente uma raiz desse polinômio aqui, nós chamamos ela de alfa.
Qualquer outra raiz, olha como é que eu escrevo qualquer outra raiz. Qualquer outra raiz é alfa, vezes um certo w, que é raiz desse polinômio aqui, x elevado a n menos 1. Então, cara, olha como é que são as raízes do nosso polinômio. X elevado a n menos a. As raízes são alfa vezes uma raiz da unidade. Vezes uma raiz da unidade. É isso que eu estou falando para você. Se eu pegar dois elementos no grupo de Galois e aplicar no alfa, eu obtenho uma nova raiz. Se eu obtenho uma nova raiz do x elevado a n menos a, essa nova raiz tem essa cara aqui. Então, por isso que eu posso dizer que o sigma de alfa, ele é alfa vezes um W1, e a tal de alfa é alfa vezes um W2. Esse W1 e esse W2 são raízes de x elevado a n menos 1. Por causa daquilo que eu acabei de falar para você. Pode parecer um pouco confuso, mas é preciso ter paciência nessa aula. Tá? Nessa aula precisa ter um pouco de paciência. Pausar, olhar, voltar e tudo mais. Tá? Então, o que nós vamos ter, então? Nós vamos ter que sigma tal aplicado no alfa é dado por isso daqui, né? Porque tal de alfa é alfa vezes W1. Então, isso aqui é sigma aplicado em alfa W2. Automorfismo, então, abre. Né? W2 está no K. Então, sigma fixa ele. E alfa é elevado em alfa W1. Certo? Então, isso daqui acaba acontecendo. Se eu fizer os mesmos cálculos, mas agora para tal sigma aplicado no alfa, então isso vai me produzir alfa W2, W1. Como nós estamos num corpo, tudo é comutativo, né? Aqui está faltando alfa, tá? Esqueci de digitar o alfa aqui. Então isso aqui também vai dar alfa W1, W2. E portanto, ó, sigma tal de alfa e tal sigma de alfa dá a mesma coisa. E portanto, esses dois elementos eles são comutativos. Por que eu só preciso averiguar o que sigma tal e tal sigma fazem com o alfa? Porque alfa é o gerador desse corpo K. Né? Todo elemento daqui é uma K combinação de linear de alfa e suas potências. Então, todo K automorfismo fica determinado por alfa. Então, basta eu analisar o que essa composição aqui, o que esse produto, essa composta de automorfismos, faz com o alfa. Como dá o mesmo resultado, então esses dois elementos acabam sendo iguais. Se eles são iguais, então o nosso grupo de Galois ele acaba sendo abeliano. Nós temos aqui mais informações do que parece. Porque olha só, vamos voltar aqui. O slide anterior ele é muito importante. Vamos recapitular aqui. O K ele é um subcorpo dos complexos, que é o corpo de decomposição desse polinômio aqui. Desse polinômio. X elevado a n menos 1. Quem é o L? L é o corpo de decomposição desse polinômio aqui, x elevado a n menos a, onde a é o elemento de K. E aí está dizendo que o grupo de Galois é abeliano. Isso, olha como é que é feita a demonstração. Nós fixamos inicialmente uma raiz desse polinômio x elevado a n menos a. Nós fixamos uma raiz. Qualquer outra raiz, olha só, isso é que é legal. Qualquer outra raiz desse mesmo polinômio é aquela raiz alfa que você fixou, vezes uma raiz enésima da unidade. Isso tem que ficar claro. Essa é uma informação que, para mim, é extremamente importante. Por quê? Porque a partir das raízes desse polinômio aqui, x elevado a n menos 1, você obtém todas as raízes desse polinômio aqui, x elevado a n menos a. Basta pegar uma daqui e multiplicar essa uma por todas as raízes enésimas da unidade que você descobriu. Certo? E aí você tem todas as raízes desse novo polinômio aqui. Beleza, então vamos continuar. Então,
Nesse caso aqui, como nós já mostramos, então o grupo de Galois desse tipo de extensão também vai ser uma extensão abeliana. Quer dizer, o grupo de Galois dessa extensão é uma extensão abeliana. É um grupo abeliano. E agora vem, então, finalmente, o teorema principal da nossa aula. E esse resultado, ele fala e finalmente, né, ele vai relacionar o grupo de Galois, ou a solubilidade do grupo de Galois, com as extensões radicais. Né? Então, o que fala esse teorema? Esse teorema fala que se você tem K um subcorpo dos complexos, e se você tem que LK é uma extensão normal e radical, então o grupo de Galois ele é um grupo solúvel. Certo? Então é isso que nós vamos mostrar. Bom, como ela é uma extensão, como LK é uma extensão radical, então nós temos que essa propriedade aqui é válida. Né? O L é o K adjuntado com certos elementos e potências desses elementos estão nesses corpos aqui. Então, αi elevado a uma certa potência pertence ao corpo obtido por K adjuntado α1 até αi menos 1. E nós vamos fazer a prova desse resultado por indução sobre o N. Primeira coisa, o N pode ser zero. Ou seja, você pode não ter nenhum elemento adjuntado aqui. Se você não adjuntou nenhum elemento, então o L é o próprio K. O grupo de Galois dessa extensão é a identidade, e a identidade é solúvel. Bom, assuma, então, que o N ele é maior do que 1. E aí nós temos duas situações. A primeira delas, α1 está no K. Isso pode acontecer. Né? Esse primeiro elemento aqui que você adjuntou, ele pode ser um elemento de K. Se ele é um elemento de K, então o L, na verdade, ele é essa extensão aqui. Ele é dado por esse corpo. Como ele é um corpo obtido do K adjuntado com N menos 1 elementos, então nós estamos na nossa hipótese de indução. E aí, o que diz a nossa hipótese de indução? Que esse grupo de Galois aqui, ele é um grupo solúvel. Certo? Bom, para o que segue, o que vem na sequência, esses NIs aqui, essas potências dos alfas, nós vamos assumir que eles são primos. Se não forem primos, você aumenta ali, coloca mais elementos aqui no seu corpo, aqui, né? E considera outras extensões. Né? Em vez de pegar essa daqui, você pega extensões maiores. Como nós já tínhamos visto anteriormente. Então, já que eles são primos, já que todas as potências são primas, então uma coisa importante aqui é que o α1 elevado a p, ele pertence ao K, para algum primo K, claro. Que é exatamente aquele primeiro elemento, né? O primeiro elemento que você coloca ali, α1 elevado a uma certa potência, ele está no K. α2 elevado a uma certa potência está em K, α1. α3 elevado a uma certa potência está em K, adjuntado com α1, α2. E assim por diante, né? Como nós estamos assumindo que essas potências são primas, então, para algum primo P, α1 elevado a P pertence a K. Certo? Então, essa é uma informação importante. Beleza, então vamos continuar. Bom, se o α1 está no K, então o grupo, nós aplicamos a hipótese de indução e mostramos que o grupo é solúvel. E agora nós vamos supor, então, que o α1 ele não está no K. E vamos pegar o polinômio minimal desse α1 sobre o K. Que existe. Porque ele é o G. Como o α1 ele é raiz desse polinômio aqui, ó, x elevado a p menos α1 elevado a p, observe que α1 elevado a p é um elemento de K, né? Então esse elemento aqui, de fato, está em K de x. Como o α1 ele é raiz desse polinômio, então o polinômio minimal divide esse polinômio aqui. Isso nós já vimos há várias aulas atrás, né? E o polinômio minimal divide qualquer polinômio que tenha o α1 como raiz. Então divide esse daqui, em particular.
Como o alfa 1 ele não está no K, o grau desse M1, obrigatoriamente, ele tem que ser maior ou igual a 2. Né? Ou seja, esse P tem que ser pelo menos 2. Né? E logo, o que nós temos então? Que existe uma raiz, existe uma outra raiz aqui dentro, que também desculpa, existe um outro elemento daqui, desculpa, existe uma outra raiz do M1, que também é raiz desse polinômio aqui. Porque o grau é pelo menos 2, então você tem pelo menos mais um elemento aqui, diferente do alfa 1, que vem a ser raiz desse polinômio. E aí nós temos que o W, que eu vou definir como sendo alfa 1 elevado a n menos 1 vezes beta, é um elemento daqui, que também é raiz desse polinômio aqui. Já que o alfa e o beta são raízes do mesmo polinômio, elevado a p, né? Então, esse elemento aqui, ele é raiz desse outro polinômio aqui. É a mesma história que nós vimos antes. Esse W ele tem que ser diferente de 1, porque o alfa 1 e o beta são duas raízes distintas. Né? Então, esse W ele tem que ser diferente de 1. E, portanto, esse cara aqui, o K adjuntado com o W, ele é o corpo de decomposição desse polinômio aqui. Como ele é corpo de decomposição, então isso aqui é uma extensão normal. KWK ela é uma extensão normal. Justamente porque você está pegando o corpo de decomposição aqui. Você está pegando o W, você está pegando o KW, e esse KW aqui é o corpo de decomposição desse polinômio. Então essa extensão é normal. O que nós temos pelo lema 2? O lema 2 nos fala o seguinte, que essa extensão aqui, ela é uma extensão, esse grupo aqui, ele é um grupo abeliano. Como ele é um grupo abeliano, então ele é solúvel. Esse é exatamente o lema 2. Dá uma olhada lá no lema 2 e você vai ver que as hipóteses do lema 2 se encaixam aqui. Então, portanto, esse grupo aqui, esse grupo de Galois é um grupo solúvel. Segue da demonstração do lema 3 que esse corpo aqui é o corpo de decomposição desse polinômio aqui. Isso nós vimos lá atrás. É a mesma coisa. Justamente porque todas as raízes, qualquer raiz desse polinômio aqui, ó, você pode escrever como sendo alfa 1 vezes uma raiz enésima da identidade. Né? Então, de fato, esse aqui é o corpo de decomposição desse polinômio. X elevado a p menos alfa 1 elevado a p. Sobre o KW. Tá? O que nos diz, então, o lema 3? O lema 3 fala, então, que nessa situação, esse grupo aqui, ele é abeliano. Se ele é abeliano, ele é solúvel. Tá? Agora, observe o seguinte, ó. Essa daqui, essa extensão aqui, ela é normal. E, além disso, o L, ele pode ser escrito dessa forma aqui. Tá? Adjuntado com W, alfa 1, alfa 2 até alfa n. E, portanto, o que nós temos? Que essa extensão aqui, ela também vem a ser uma extensão radical. E ela foi obtida como? Ela foi obtida adjuntando n-1 radicais. No L, né? Aqui. Eu peguei esse corpo, e adjuntei n-1 radicais. E obtive o L. Então, essa extensão aqui, ela é uma extensão radical também. E aí, por indução, como eu adjuntei n-1 radicais, por indução, esse grupo de Galois aqui, ele é um grupo solúvel. Né? Não L sobre K, mas L sobre KW alfa 1. Então, isso aqui vem a ser um grupo solúvel pela hipótese de indução. Agora, olha só, essa daqui, ela é uma extensão normal, ela é finita e ela é separada. Por quê? Porque nós estamos no subcorpo dos complexos. Então, nós já vimos, essa daqui é uma extensão normal, porque você está adjuntando. Ela é uma extensão normal, ela obrigatoriamente é finita e é separada. E esse sujeito aqui, esse também é uma extensão normal. Como ela é uma extensão normal, o que nos diz o teorema de Galois? O teorema de Galois nos fala que o grupo de Galois dessa extensão é isomórfico a esse quociente aqui.
Bom, já que esse grupo é isomorfo a esse quociente, e agora vamos observar. Ó, esse sujeito do lado esquerdo, esse grupo do lado esquerdo, e o denominador, vamos dizer assim, eles são grupos solúveis. Então, se esse cara é solúvel e o denominador é solúvel, o numerador também vai ser solúvel. Isso por um resultado lá de grupos solúveis que nós vimos na aula passada. Então, obrigatoriamente, esse daqui vai ser um grupo solúvel. Nós já mostramos o seguinte, nós já mostramos que essa daqui é uma extensão normal. E, novamente, pelo terceiro item lá do teorema de Galois, esse grupo de Galois vai ser isomorfo a esse quociente. Agora, vamos observar. Nós temos, de novo, ó, esse daqui é um grupo solúvel, esse aqui é um grupo solúvel, e esse aqui também é um grupo solúvel. Como esses dois grupos eles são solúveis, então o numerador ele também vai ser um grupo solúvel. Tá certo? E com isso, nós chegamos então à demonstração, ao final da demonstração desse resultado. Bom, ainda bem que chegamos ao final, né? E já deu 1 hora de vídeo. São demonstrações extremamente técnicas, né? Extremamente compridas. Você acaba usando vários resultados que nós já vimos em aulas anteriores. E principalmente os lemas que nós vimos na aula de hoje. Certo? Bom, com isso então nós chegamos ao fim. Um abraço a todos. Eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Tá bom? Então, um abraço.